Professor, na sua opinião, qual deve ser o ponto de partida para quem começa a refletir sobre o currículo escolar? Eu acho que o ponto de partida principal é tornar conceber, é ver esse campo do currículo como um campo de interesse intelectual, de pesquisa intelectual, como um campo a ser problematizado, a ser questionado, né? Eu acho que esse é o ponto de partida, não tomar como uma coisa, como um dado, né? Como um dado natural, mas como um elemento do campo social que tem que ser questionado, porque ele está no centro de disputas sociais, de disputas políticas. Agora, quais são as principais teorias do currículo? Eu sei que é um assunto longo, né? Foi foco aí da sua pesquisa. Decidir o que é que deve ser ensinado não é uma coisa tranquila, porque depende de escolhas, e essas escolhas são políticas. O que é que está sendo priorizado? O que é que está sendo privilegiado quando se escolhe uma determinada perspectiva do conhecimento ou determinados conhecimentos a serem transmitidos? Existem interesses em jogo. Esse é um jogo social e político que existe aí. Não é simplesmente uma questão de escolher um conhecimento sobre o qual todo mundo concorda. Há discordância. E essa discordância, a análise dessa discordância, que fez com que começassem a ser produzidas teorias, né, que a gente chama hoje de teorias críticas. Então, basicamente, seriam dois campos: as teorias tradicionais, que não problematizavam o conhecimento, não problematizavam o currículo, e as teorias críticas, que problematizam. E depois elas vão se dividir conforme as ênfases que elas dão ou à classe social, ou à raça, ou ao gênero, ou à orientação sexual, etc. Agora, ouvindo essa resposta que o senhor acaba de me dar, eu fico pensando nas influências, era outro ponto da minha pergunta, né? As influências em relação à concepção curricular que temos hoje nas nossas escolas. Essa visão mais tradicional, que encarava o currículo ali como aquela listagem de conhecimentos que deveriam ser trabalhados dentro da sala de aula, me parece ainda uma influência muito forte sobre a prática que as escolas desenvolvem ainda atualmente, né? Certamente que sim, mas e sobretudo porque um elemento importante dessa prática é a rotina, são as demandas cotidianas que não permitem que os professores e as professoras tenham momentos de reflexão, que parem para pensar que pode existir outra maneira, outra coisa. Então, isso são elementos que levam à perpetuação de concepções e de práticas cristalizadas e tradicionais, né? A minha próxima pergunta diz respeito à constituição do campo de estudos específico aí para o currículo. Tem relação com isso que a gente vem conversando. Me parece fundamental a constituição desse campo de estudos, inclusive pelos avanços aí que a gente tem tido no campo das teorias curriculares, como o senhor acaba de trazer. Em relação a essa questão do campo curricular, o senhor teria algum outro ponto do campo de estudos de currículo que o senhor julga importante ressaltar nessa nossa conversa? Existe uma paralisação do campo, e isso não é apenas em educação e em teoria do currículo, mas é uma paralisação do pensamento sociológico e social de maneira geral, né, frente a uma nova realidade, que é uma realidade que não levou às transformações que se esperavam, mas levou a acomodações. Quer dizer, o que falta é um pensamento sobre agora esse período de acomodação. Quer dizer, essas teorias que eram importantes naquela época, vamos dizer, de revolta e de crítica, hoje elas estão um pouco embaralhadas, estão um pouco confusas sobre o que fazer, e os próprios teóricos estão bastante duvidosos sobre os caminhos a seguir a partir daqui. Bom, até pegando o gancho de tudo isso que o senhor disse, é possível afirmar que há aí uma estreita relação entre a construção do currículo escolar e o modelo de sociedade que queremos, né? Como é que o senhor analisa essa relação atualmente? Há uma série de consequências positivas de toda essa discussão, de toda essa teorização, e que se refletem, sobretudo, na inclusão nos currículos de perspectivas de grupos sociais subordinados na estrutura social, né? Isso do ponto de perspectiva da classe social, da perspectiva da raça, da perspectiva do gênero, né? Da perspectiva da escolha, da orientação sexual, da sexualidade, né? Eu acho que isso realmente
há uma mudança em relação a isso, né? Eu acho que isso acaba mudando a cultura. Então, de novo, há sim um papel, né? Há um papel e insistir nisso e fazer com que o currículo mude isso tem uma influência na esfera social mais ampla, das relações entre os diferentes grupos sociais e na posição deles na sociedade. Mudam as relações de poder e mudam as posições. Talvez não naquele grau em que a gente sonhava alguns anos atrás, mas que há mudança e as mudanças são visíveis, isso é certo. Então vamos falar, já que a gente foi por esse caminho, de multiculturalismo, diversidade, diferença, identidade, conceitos que estão cada vez mais presentes na sociedade de forma geral, nas discussões da sociedade de forma geral e também no dia a dia das escolas, sobretudo aqui no Brasil, inclusive por via de legislações específicas tratando dessas questões. O senhor escreveu no livro Identidade e Diferença um artigo no qual revela o estranhamento pela ausência de uma teoria da identidade e da diferença, apesar dessas questões de multiculturalismo terem se tornado centrais na teoria educacional crítica. O que pode explicar, então, professor, essa ausência dessa teoria em relação à identidade e diferença? Em toda essa influência de teorias, elas partem de muitas fontes, né? De fontes teóricas, de fontes de militância política. Então, quer dizer, é uma amálgama de fontes e de influências, né? Que faz com que haja essa diversidade de orientações em relação a isso. No caso específico dessa temática, é muito marcante a atuação dos grupos da sociedade civil organizada. Exatamente, grupos organizados em torno de algumas dessas identidades, e talvez aí que entre um pouco do problema que eu vejo, assim, quer dizer, há uma certa tendência a um separatismo, né? Quer dizer, aos grupos nessa afirmação da identidade, né? Estabelecer um certo separatismo, né? Quer dizer, isso não há como sustentar uma sociedade constituída de grupos separados e incomunicáveis. Professor, então, para a gente encerrar essa nossa conversa, qual é o maior desafio na construção do currículo escolar atualmente? A reflexão atual, eu acho que não tem feito jus à quantidade e à qualidade daquela reflexão que foi feita anteriormente. Eu acho que há um ponto de inflexão, houve um ponto de inflexão, né, porque houve uma transformação que, de certa forma, não casava com algumas daquelas teorias e houve uma lacuna no desenvolvimento de perspectivas novas, né? Eu acho que, primeiro, muitas delas ficaram estagnadas num instantâneo da sociedade, que é o instantâneo daquele momento. Não é bem o instantâneo, porque é uma época bastante grande, mas ficaram estagnadas naquele instantâneo e continuam refletindo em termos daqueles momentos, né? Quando há uma transformação enorme, radical na sociedade, né? Então, o que está faltando em termos, primeiro, de teorização, é uma atualização dessa gana, desse esforço que foi feito para refletir sobre a relação entre currículo e sociedade. Isso em termos de teorização. E em termos de prática, de fazer com que essa prática seja utilizada pela teorização e que essa prática seja, na volta, no regresso, influenciada por essa teorização. Eu acho que isso resumiria um pouco daquilo que eu disse até agora. Um currículo inovador, comprometido com a diversidade cultural da sociedade, que forme cidadãos críticos, autônomos e criativos. Esses são alguns dos desafios que vimos hoje. E agora é hora de saber qual é a opinião de professores e pesquisadores em mais um novo quadro do Salto, o Mosaico. Vamos ver. Os principais desafios para a construção hoje de um currículo escolar, eu penso que podemos colocar em dois eixos.
Um dos eixos é justamente poder pensar, planejar e executar um currículo que acompanhe minimamente essas rápidas e gerais transformações que estão ocorrendo hoje no mundo contemporâneo. E no segundo eixo, eu penso que nós podemos colocar um grupo de problemas que é justamente lidar com uma heterogeneidade imensa, não só da sociedade de uma maneira mais ampla, mas uma heterogeneidade também na formação de professores, no perfil de cada região, num país tão díspare e tão heterogêneo como é o Brasil. A escola é um espaço de multiplicidade, de diferença, de diversidade. Esse, por si só, já é um primeiro desafio para a questão do currículo escolar. Um outro desafio é como trabalhar tentando articular campos disciplinares, diferentes campos de saber, como a matemática, o português, a história e assim por diante, com as questões relacionadas ao cotidiano da escola. Eu acho que o principal desafio para a construção do currículo escolar tem a ver com a melhoria da qualidade do ensino. E essa qualidade não medida simplesmente em torno de eficiência e eficácia, resultados no teste, mas uma qualidade que leve em conta as possibilidades de desenvolvimento do indivíduo mais plenamente e de uma participação ativa e plena na sociedade. Em primeiro lugar, entender o que é currículo. Em segundo lugar, que o currículo seja estudado nas escolas, que ele seja estudado nos cursos de formação de professores. Em terceiro lugar, que haja uma produção de material sobre currículo, sobre ensino, para uso de professores e para uso de alunos em cursos de formação de professores. Para mim, o principal desafio no âmbito do currículo está em garantir aos professores igualdade de condições na negociação curricular. Porque o currículo ele é sempre negociado, desde a sua elaboração no plano macro, das diretrizes curriculares, da legislação maior, passando pelas secretarias e tal, e a principal negociação é a da sala de aula, é do processo pedagógico propriamente dito. O maior desafio para o currículo é incluir uma formação de professores adequada, competente, porque se você tiver professores bem formados, também nas questões de gênero e de sexualidade, você consegue construir um currículo com a participação desses professores, problematizando todas as questões que envolvam aquela comunidade, aquelas características específicas dos alunos naquele espaço social.